Boa noite a todos. Eu sou Nacleides, trabalhadora voluntária da Casa de Francisco. Estou aqui para comentar um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero dedicar esse Evangelho hoje à noite a você que está com o coração dolorido, dilacerado pela saudade da perda do seu ente querido recentemente. Então, meu irmão, eu espero que hoje à noite o meu objetivo é ajudar você a ressignificar a questão do fenômeno da morte. O evangelho de hoje, o trecho que eu vou comentar, ele está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 21, perda de pessoas amadas, morte prematura. Eu vou ler um pequeno trecho para que a gente possa começar as nossas reflexões. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva o que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Meus irmãos, o trecho deste evangelho que eu escolhi foi escrito em 1863 por Sanson. Sanson era membro da Sociedade Espírita de Paris. E ele, 2 anos antes do seu falecimento, deixou por escrito uma carta para a sociedade, dizendo que logo que ele desencarnasse, pois ele já estava passando por problemas de saúde, que evocassem a presença dele logo após o seu desencarne. E ele disse o seguinte, porque ele gostaria de ser evocado logo após, porque ele se sentia uma pessoa inútil dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele então disse: vocês me evoquem, que eu passarei a falar sobre todas as fases que vêm logo após o desencarne. Ou seja, era uma maneira dele contribuir efetivamente para nos ajudar a esclarecer, a ter esse conhecimento hoje, que é a questão do que nos acontece após a morte. Eu sei que nesses tempos, meus irmãos, de pandemia, tem muita gente que está com o seu coração amargurado, sofrido, porque realmente a separação do corpo físico, ela é muito dolorosa. Muito dolorosa. Então, mas eu gostaria de trazer para nossas reflexões 3 perguntas. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa justiça? Por que supor que Deus infligiria cruéis castigos por simples capricho? Porque Deus infligiria cruéis castigos por simples capricho? Quem pode nos assegurar que a continuidade da vida do nosso ente querido seria um benefício para ele? Ou seja, meus irmãos, essas questões nós precisamos refletir seriamente sobre elas. Eu vou contar uma pequena historinha
que eu li há muitos anos, mas que me marcou muito. Essa história, ela se desenrola com uma mãe. A cena é o seguinte: está acontecendo um velório, a mãe está ao lado do caixão do seu filho, ela chora, ela esbraveja, ela lamenta, ela reclama de Deus, ela joga ali toda a sua revolta, porque ela diz: meu Deus, como tu podes levar meu filho tão jovem, com um futuro tão brilhante pela frente? O meu filho é tudo para mim, ele representa todas as minhas alegrias. Como tu podes ser tão injusto e fazer isso comigo? E de tanto ela lamentar, chorar, ela se debruça sobre o corpo inerte do seu filho, ali no caixão. E o tempo passa e ela tem um breve cochilo. E nesse cochilo, meus irmãos, ela vê a vida do seu filho se desenrolando no futuro. E vê cenas onde ele começa a roubar, depois a matar e fazer coisas terríveis, acabando por trás das grades. E essa mãe acorda de sobressalto. E no mesmo instante, esta mãe reconhece, vencida por a dor, mas ela reconhece a vontade de Deus representando a verdadeira justiça. Porque, meus irmãos, a morte não é um privilégio, nem é castigo. Ela faz parte das leis naturais da vida. Nascer, viver, morrer e renascer e progredir sempre. Tal é a lei. É nisso que nós, que fazemos a doutrina espírita, acreditamos, porque sabemos ser uma realidade. Porque essa realidade, meus irmãos, ela não é apenas teórica, ela é prática. São os nossos irmãos que já nos antecederam no túmulo, que vêm nos contar que a vida continua. O próprio Samson, que escreveu esse livro, ele veio, voltou e deu inúmeras mensagens após sua morte. Ou seja, uma pessoa que Kardec conheceu em vida, fez parte da sociedade parisiense e voltou em espírito. E diga-se de passagem, meu irmão, ele foi evocado 1 hora antes do seu sepultamento, ainda com o seu corpo sem sepultar. Ele se manifestou através de um médium chamado Lemarie, já dando sinais da sua consciência do lado de lá. E diga-se de passagem, esse médium não conhecia e nem sabia a história do Lemarie. Então, meus irmãos, conhecer a doutrina espírita é tomar consciência da imortalidade da alma. É reconhecer que a vida não termina no túmulo e nem tampouco começa no berço. E nem tampouco com a junção do esperma e do óvulo. Porque naquele momento se inicia a vida física, mas o espírito que vem se juntar àquele corpo físico que já está começando ali uma nova vida, ele já existia e ele está ali se juntando ao óvulo e ao esperma no momento em que há a fecundação. Então há a ligação do espírito. Ou seja, nós precisamos entender e compreender que os laços de família,
eles não se rompem com a morte, porque eles já vêm de muito antes. E nós não perdemos ninguém, meu irmão. Essa questão de dizer que nós perdemos alguém, isso não existe. Nós apenas nos separamos momentaneamente. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos em que se torna a alma depois da morte, no instante da morte. E outros espíritos, já que não era, nesse momento não era mais o Sanson, ele vem e responde: volta a ser espírito, quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Meu irmão, eu convido você nesse momento, que perdeu seu ente querido, a pensar, a acompanhar comigo o meu raciocínio. Veja bem, pense numa viagem a um país longínquo e distante. Pense que nesse momento você está embarcando o seu filho, ou o seu esposo, ou o seu irmão, ou os seus pais, que você foi embarcá-los. Você está no embarque e eles partem. Você fica com o seu coração dolorido pela saudade, porque sabe que não existe uma previsão de retorno, que a viagem é longa. E você chora, e você lamenta. Mas, quando o seu ente querido desembarca do outro lado, existe uma multidão de pessoas para recepcioná-lo, que são aqueles parentes que foram antes, os amigos, os conhecidos. Ou seja, lá do lado de lá, ele vai ser recepcionado e será uma festa. Mas, logicamente, há também aqueles que não conseguem esse reencontro logo que imediatamente, que não conseguem reencontrá-los. Mas daí é uma punição para o seu mal proceder. Mas essa punição não será eterna. E essa separação momentânea que acontece nesse momento, meus irmãos, ela pode ser suprida, aliviada pelo teu entendimento, pelo estudo e pela observância das leis divinas. Pela escrita, pela escrita das pulsações do vosso coração, unindo-se a ele em pensamento. Quando nós unimos o nosso pensamento com o do nosso ente querido, nós podemos sentir seus corpos fluídicos, imateriais ou incorpóreos, melhor dizendo, a nos envolver. Nos momentos de repouso do corpo físico, podereis encontrá-lo. E se permitir, através dos sonhos, e se for permitido, você trará as lembranças desse encontro. Vale lembrá-los que as vossas dores desarrazoadas também os afligem. Cultivemos, portanto, as boas lembranças e oremos por eles, pois nenhuma prece feita a Deus fica sem resposta, meu irmão. Então, que possamos, todos nós, refletir sobre essa mensagem de hoje, porque eu estou aqui apenas com o intuito de te levar uma pequena reflexão devido ao tempo. Mas você pode continuar o seu estudo através das obras escritas por Allan Kardec.